Eu gostaria de relatar, senhoras e senhores senadores, que na última semana, mais precisamente na última sexta-feira, no dia 17, agora passado, estive na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, atendendo a um convite do presidente da entidade, o Dr. Glauco José Corte, para participar da reunião mensal daquela diretoria. No evento, que contou com a presença dos empresários de todas as regiões do meu estado, além de representantes sindicais, vários segmentos empresariais, assisti, naquela oportunidade, algumas apresentações interessantes de ações que estão sendo realizadas como missões empresariais internacionais em favor do estado de Santa Catarina e da educação profissional. O presidente Glauco José Corte, na oportunidade, foi reconduzido a dirigir por mais um ano a Federação das Indústrias de Santa Catarina em voto unânime da diretoria para que possa terminar o seu trabalho em favor do desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. No mesmo evento, foi lançado o Prêmio Fiesc de Jornalismo de 2016, o qual tem a finalidade de prestigiar a classe da imprensa, valorizando o seu trabalho e divulgando as ações da indústria e da economia catarinense. No final, senhor presidente, coube a este senador, como representante catarinense dessa Casa Legislativa, fazer uma avaliação do momento político e econômico que nós estamos vivendo no país. A minha sinceridade ao tratar o assunto, principalmente como uma plateia tão importante no processo econômico, não só de Santa Catarina, como também do Brasil, foi fundamental para que eu pudesse trazer aos senhores e às senhoras senadores este breve pronunciamento de alerta. Abordei, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, naquela oportunidade, que vivemos uma crise sem precedente na nossa história. Há, inclusive, relatos de economistas de que esta é a maior crise que estamos vivendo desde a depressão de 1929 e 1930, e que os indicadores econômicos não são muito promissores. Relatei a questão também do desemprego, que, passado por essa crise extraordinária que nós estamos vivendo, mais de 11 ou 12 milhões de brasileiros já não têm mais emprego e não tem política social, senador Pedro Chaves, do que um emprego. O emprego é que traz a dignidade para o ser humano, ele resgata a sua autoestima e também mantém o orgulho forte e firme do cidadão brasileiro. O cidadão desempregado é um cidadão desassistido, é um cidadão que não tem esses valores que são inerentes à pessoa humana. Abordei também, e evidentemente que o tempo aqui passa rápido, senador Pedro Chaves, mas eu conto com a benevolência de Vossa Excelência, abordei também o tema das reformas. Senador Elmano, senador Pedro Chaves, senador Cristóvão Buarque, senador Ricardo Ferraço, há quanto tempo que nós ouvimos falar na necessidade de reformas estruturais no Brasil? Eu acho que desde quando me conheço por gente, né? A verdade é que o tempo vai passando e as reformas acabam não acontecendo no tempo que deveriam acontecer. Eu diria assim, nós chegamos aqui com a defesa de que a reforma das reformas era a reforma política. Aí fizemos um pequeno remendo e chegamos à conclusão que precisamos fazer mais uma reforma política, porque aquele remendo não atendeu às nossas necessidades e às necessidades do povo brasileiro. Inclusive, vamos estrear agora, na eleição de prefeitos e vereadores, um novo modelo, com o fim do financiamento de pessoas jurídicas no sistema,
e que, evidentemente, estamos todos a perceber que este é um novo desenho, esse é um novo modelo, esse é um novo modo de fazer política, do qual, inclusive, eu votei a favor para eliminar o financiamento de campanha pessoa jurídica, que é, no fundo, o resultado de toda essa corrupção que a gente percebe hoje no Brasil, essa relação política empresarial que se estabeleceu. Então, naquele momento, eu achei que nós tínhamos que dar um basta naquele modo de fazer política que era a contribuição empresarial para as campanhas políticas. Mas temos que perceber e ter noção e consciência de que essa nova forma vai ser a primeira vez que nós vamos enfrentar e, com certeza, vamos enfrentar dificuldade com os nossos prefeitos e com os nossos vereadores. Bem, a reforma tributária, tão sonhada e tão desejada. Senador Pedro Chaves, senador Eumano, o senhor sabe por que a reforma tributária não sai? É porque a matemática não fecha. Quando fala-se em reforma tributária, a União quer arrecadar mais, os estados querem arrecadar mais e os municípios também querem arrecadar mais. Ora, é uma matemática que não fecha. E se nós não tivermos a capacidade de entendermos o Brasil como uma federação, e de que nós, para resolvermos essas questões estruturais, nós precisamos abrir mão de determinados privilégios que conquistamos no passado, em detrimento de outros estados, que precisam de mais recursos para que, efetivamente, nós possamos reduzir e diminuir as desigualdades e as diferenças sociais, que isso está, inclusive, escrito na Constituição Federal, que é a responsabilidade do presidente da República lutar pelo desenvolvimento econômico e social e, evidentemente, que eu insiro aí também o desenvolvimento regional, que é muito importante, sem os quais nós não podemos ter vários Brasis dentro de um Brasil. Nós precisamos fazer todo o esforço para que, efetivamente, a gente possa construir um cenário mais igual, com menos desigualdades. Bem, a reforma trabalhista, há quanto tempo nós ouvimos falar na reforma trabalhista? Eu acho que é necessário nós discutirmos, porque a reforma trabalhista, a consolidação das leis do trabalho é de 1940, se eu não estou equivocado, de 1940. Ela teve alguns aperfeiçoamentos, mas chegou a hora de nós nos debruçarmos em cima de uma reforma trabalhista que possa privilegiar o emprego. E eu sou da iniciativa privada, eu sou empresário, eu sei quanto custa pagar um trabalhador no final do mês. E eu vou dizer como é que é, senador Cristóvão. A gente paga um para o trabalhador e paga um para o governo. E, lamentavelmente, essa é que é a grande realidade. E aí eu parto para a carga tributária, que já chega quase aos 40% do PIB, e os serviços que nós oferecemos é de péssima qualidade para a população. A educação, que o senador Cristóvão Buarque, daqui um pouco eu teria o prazer enorme de conceder uma parte, a educação, os nossos alunos, os nossos jovens e os nossos adolescentes, eles saem do ensino fundamental sem saber matemática, e sem ler e escrever, sem interpretar um texto básico, comum e elementar, o que demonstra a qualidade da educação que nós temos no Brasil. Parece que é um depósito de pessoas que não conseguem avançar no quesito educação. E na saúde a gente vê os nossos hospitais repletos de gente amontoada pelos corredores dos hospitais de uma forma indigna e desesperadora para ser atendido. Porque o grande problema do Brasil hoje é quando o cidadão precisar fazer uma cirurgia. Aí ele vai para uma fila de espera, muitas vezes intermináveis. E, lamentavelmente, com a carga tributária que nós cobramos, nós tínhamos que ter uma estrutura capaz de atender o cidadão brasileiro em tempo real,
porque com saúde a gente não brinca, a gente não pode facilitar, porque se não atendermos o cidadão em tempo real, quando formos atender, talvez seja tarde demais. Por isso que as reformas, elas são emergenciais, elas são essenciais, elas são vitais para o futuro do Brasil. E também tem a reforma fiscal, que eu poderia discorrer, mas eu sei que a sineta já tocou, e a reforma da Previdência. Senador Cristóvão Buarque, a Previdência, só um minutinho que eu considerei uma parte para Vossa Excelência com imenso prazer, pelo orgulho que tenho de fazer parte aqui da bancada chefiada por Vossa Excelência, que promove sempre debates extraordinários. Mas eu discorri lá para os nossos empresários de Santa Catarina sobre a Previdência Social. E o déficit da Previdência Social do Brasil do ano de 2015 é de quase 160 bilhões de reais. Ora, se o rombo das contas públicas, o qual eu mencionei também na nossa reunião com a Fiesc, é de 170,5 bilhões de reais, levantado como a nova meta fiscal do novo governo Michel Temer. Ora, se nós resolvermos o problema do déficit da Previdência Social, nós já estaríamos praticamente resolvendo todo o rombo orçamentário do Brasil. Então, só que nós não enfrentamos aquilo que nós precisamos enfrentar. Eu, como fui prefeito durante alguns anos consecutivos, é só nós pegarmos o demonstrativo de execução orçamentária de 2015 e observarmos as discrepâncias que existem ali, que nós não precisamos ser economista e nem ter uma inteligência muito diferenciada para perceber que, efetivamente, nós temos que atacar os pontos que são os pontos que estão consumindo o dinheirinho do trabalho dos trabalhadores brasileiros e das trabalhadoras brasileiras, que está exatamente no déficit da Previdência Social, está nas taxas de juros, que vamos pagar de juro esse ano. O ano passado pagamos, entre juros e rolagem da dívida, quase R$1 trilhão, enquanto investimos em saúde e educação, 10% disso. Ora, essa também é uma matemática que, infelizmente, não fecha. Portanto, é uma questão que precisa ser enfrentada. E o que me preocupa, na verdade, e isso não é uma frase minha, isso é uma frase do senador Walter Pinheiro, que encontra-se licenciado. Ele disse aqui dessa tribuna que o que preocupava ele não era a crise propriamente dita, mas a falta de atitude para enfrentar a crise. Então, nós precisamos de atitudes. Nada acontece por acaso. Nós precisamos enfrentar os problemas de frente, com o pé no chão, evidentemente, mas com serenidade, com equilíbrio e com os olhos voltados para o futuro, para construir um país melhor do que esse que nós recebemos. Senão, não terá valido a pena absolutamente nada a minha vida pública e, sobretudo, a minha vida aqui no Senado Federal. Para concluir o rol de reformas, o tão sonhado Pacto Federativo. Eu, inclusive, me atrasei aqui na minha inscrição, porque estava dando uma entrevista sobre o Pacto Federativo. E eu preciso aqui cumprimentar e enaltecer a liderança e a atitude do presidente Michel Temer, que fez pela primeira vez nos últimos anos, nas últimas décadas, um acordo com os governadores, onde os 27 governadores concordaram com o acordo e assinaram o acordo. Isso não é pouca coisa para nós. Isso é o princípio de um grande entendimento nacional. Isso é um princípio federativo que nós temos que aplaudir, porque é por aí que começa as atitudes para nós começarmos a resolver os nossos problemas. E um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, o relacionado às relações entre União, Estados e municípios. Não há nenhuma dúvida que, com o passar do tempo, a partir da Constituição de 1988, que a União concentrou e concentra hoje, além do poder, concentra os recursos na mão da União de forma exagerada. O senador Luiz Henrique
senador Cristóvão Buarque, amigo de Vossa Excelência e uma das maiores lideranças que nós tivemos aqui nessa casa, era um apaixonado pela defesa de um novo pacto federativo. Entendia ele que as coisas aconteciam e acontecem no município. É no município que nós precisamos ter uma escola de qualidade, um centro de saúde, um hospital, para que possamos dar o atendimento para a população. Só que, com a concentração dos recursos na mão da União, com a concentração do poder na mão da União, o que a União faz? Em muitas questões, eu sei, como prefeito que fui, que a União lava as mãos e deixa isso sob a responsabilidade dos prefeitos. E a prova cabal e definitiva disso está nos investimentos que os municípios... Nós já demos 6 minutos, senador. 1 minuto. 1 minuto. Um minuto facilita. Presidente. Nós temos poucos senadores hoje no plenário e etc. e tal, mas eu falava então no Pacto Federativo, onde a União lava as mãos, mas o prefeito não pode lavar as mãos. O prefeito tem que atender o cidadão. Essa é que é a grande realidade. Infelizmente, eu ainda teria aqui a discorrer mais um longo caminho, mas se Vossa Excelência me permitir, eu não posso deixar de ouvir um senador do tamanho e da envergadura do senador Cristóvão Buarque. Se Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, que é também ligado à educação, pelo que eu sei, eu tenho certeza que o senhor vai compreender e vai permitir que o senador Cristóvão Buarque utilize de uma parte com relação ao meu discurso. Certeza. Me permite, presidente, eu creio que não pela minha parte, mas pelo que o discurso do senador Dário provoca. E eu vou começar pelo finalzinho. Eu também quero felicitar o presidente interino Temer pelo acordo com os governadores, mas eu fiquei com um temor. É o temor que, mais uma vez, a gente trabalha com as partes e não com o todo. A gente atende os 27 governadores, mas não o Brasil. O Brasil, para a gente atender, além dos governadores, tem que essa dispensa de pagamento de 58 bilhões não pressionar o déficit público. E há controvérsia se vai ou não pressionar. Agora, isso é apenas um ponto que, ao final, eu peguei a partir do seu discurso. Senador, o que o senhor me trouxe aqui me faz lembrar uma conversa que eu tive essa semana com um professor de economia, meu amigo, um chileno, que mora aqui há 40 anos, e que disse a frase que, para mim, foi mais forte do que todas as estatísticas, todas as notícias dos últimos anos. Ele disse: eu tenho pena do Brasil. Me deu um choque quando eu ouvi essa frase. Mas o que me deu choque também é que eu pensei a pergunta que ele não fez, que deveria fazer. Como é que vocês, políticos, deixaram o Brasil chegar a isso? E eu também fiquei chocado com a resposta que eu daria. É porque nós não temos pensado o Brasil. Aqui não temos. Aqui nós temos senadores dos professores, não da educação. Senadores da indústria, não da industrialização do Brasil. Nós temos senadores dos evangélicos, dos católicos, dos aposentados, e não dos que vão se aposentar daqui a 50 anos ainda. Nós, a Lava Jato está mostrando, temos políticos corruptos. Tem outros que não são corruptos, mas trabalhamos, e eu sou um deles, nós, não podemos dizer os outros, trabalhamos para atender com toda a decência a nossa categoria que nos elege. E o Brasil? Está faltando o Brasil na nossa reflexão. Nós estamos trabalhando para as partes, e é aí que vem esse desastre de gastar mais do que arrecada. Porque como a gente trabalha para cada um pedaço do Brasil e quer atender todos os pedaços em tudo que eles querem, o cobertor fica curto. Nós não conseguimos pensar o que é que interessa ao país. E aí, nessa hora, vai ter que trabalhar com o cobertor do tamanho que ele tem. E esse cobertor é curto. Nós perdemos a perspectiva de definir prioridades. Essa casa não define prioridades, porque tudo virou prioritário. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, atender a todos. E aí nem pensamos o futuro
e comprometemos o presente. Está na hora da gente descobrir o Brasil aqui dentro. E enquanto não fizermos na hora de trazer o Brasil aqui para dentro, e não só os pedaços do Brasil. E se não fizermos isso, não vamos dar saída para a crise. Essa crise não vem como se o país fosse um quebra-cabeça em que a gente fosse colocando os pedacinhos. Essa crise só sai, a solução só virá quando a gente não for mais uma soma de pedacinhos, formos um todo. E não apenas do presente, mas também com uma perspectiva de futuro. Mas está difícil conseguir isso, e o debate sobre impeachment está mostrando essa limitação. Dividimos em dois grupos, os que querem e os que não querem impeachment. E não estamos pensando, e depois, com ou sem impeachment, como é que vai ser o Brasil? Está faltando isso. E eu temo que esse acordo muito bom com os governadores não tenha sido um bom acordo para o Brasil. Bem, senhor presidente, só mais um minuto para concluir. Um minuto para concluir. Perfeito. Bem, agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque. Acho que nós temos que debater mesmo os assuntos essenciais. Dentre eles, eu estou vendo aqui as nossas crianças que vieram nos visitar, a quem eu quero prestar homenagem, embora eles não foram saudados exatamente porque eu exagerei do meu tempo aqui na tribuna. Bem, então receba a minha carinhosa saudação e a certeza de que a nossa juventude tem que ser a esperança viva da construção de um novo Brasil. E, para concluir mesmo, de verdade, eu só quero relatar que nós não vamos, senador Cristóvão, resolver o problema do país com novas leis. Nós vamos resolver com o poder da nossa consciência, porque a revolução ética e moral que tanto defendemos para o nosso país começa em cada um de nós. E quando nós tivermos essa consciência, nós vamos começar a construção de